pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre uma atualização sobre as minhas últimas leituras, ou seja, comentando um pouco, falando o que eu achei sobre os últimos livros que eu li. E caso você goste do vídeo e do canal, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Falando agora sobre o que realmente interessa, o primeiro livro que eu vim trazer para essa lista é As Andorinhas de um Continente em Chamas. E este livro, ele é aclamadíssimo. Facilmente um dos favoritos da minha vida, assim, tipo, um dos favoritos do ano, com certeza. E sobre o que se trata esse livro. A gente vai estar em um continente em guerra, enfim, um continente em chamas, e vão ter duas facções brigando pelo domínio desse continente. Não vai me aprofundar muito, toda a questão, assim, sistemática, ideológica, é trabalhada no livro de uma forma que você entende perfeitamente o que está acontecendo. O mais importante é isso. Tem essas duas facções com ideologias completamente diferentes, que é a Fenda e a Risa. E a gente vai ter a protagonista, que é a Kelaia, e ela vai trabalhar para uma dessas facções, na qual ela, assim, acredita, a vida dela, a crença dela se baseia nesse sistema político que talvez ou não dê certo nesse continente. E é muito interessante o livro, ele tem ali ficção científica, ele tem ali claramente um pezinho na distopia. Para mim ele é mais distopia do que ficção científica, inclusive, um pouco ali de elementos fantásticos e um romance de milhões, porque nesse sistema em que ela vive, ter relacionamentos fixos é completamente proibido. Esse sistema, ele abomina esse tipo de relacionamento, então você pode ficar com quantas pessoas você quiser, você pode beijar quantas pessoas você quiser, mas ter um relacionamento ali fixo, uma coisa séria, completamente proibido. Então, assim, só por esse plot que eu te dei aqui, já dá pra entender que vai ter uma história incrível, e realmente tem. O romance, assim, é incrível. Toda a parte fantástica, assim, digamos, eu achei, assim, muito interessante. Me cativei demais. Essa protagonista, ela é aquela protagonista cheia de traumas. Inclusive, ela é uma assassina. Dessa maneira que ela trabalha pro sistema, que ela acredita. E esse livro, ele tem um detalhe que, pra mim, assim, foi perfeito. Que ele é uma ficção científica cristã. Ele é vendido dessa forma. Então ele é aquele livro que tem toda uma história muito bem contada, assim, nem parece que esse livro é o livro de estreia da autora, porque realmente tem uma escrita muito, muito boa. Não esperava uma escrita tão madura, confesso, para um livro de estreia, mas ele possui. Mas ele tem ali claramente metáforas que se referem a princípios bíblicos. Eu recomendo, assim, para qualquer público, realmente. Se você não for cristão, pode ler também, assim, é realmente uma história muito boa, muito bem construída. Gostei demais, a evolução da personagem é muito coesa e cativa muito também, e todo o universo, assim, distópico é uma coisa que você já viu em vários outros livros, mas aqui eu achei que foi trabalhado de uma forma diferente. Eu acho que as discussões que foram trazidas para esse livro foram muito interessantes, sabe? Do sentido de como nós, como, assim, humanos, seres humanos, colocamos muitas das nossas esperanças em instituições e sistemas, enfim, em terceiros, e acabamos que nisso a gente coloca toda a culpa de tudo que é errado na sociedade nessas outras instituições, e muitas vezes a gente terceiriza a nossa própria culpa em relação ao que é de errado ao nosso redor. Então eu achei bem interessante, sabe? Porque a maioria das distopias é isso, tem um sistema muito opressor, e qual é a solução? Destruir esse sistema opressor e implantar outro sistema e rezar para que ele não seja tão ruim quanto o anterior, porque muito provavelmente ele vai ser pior ou tão ruim quanto. Então eu achei que esse livro ele pegou um pouco nesse ponto, sabe? De que talvez a solução não seja exatamente esse sistema, essas ideologias. Eu achei isso realmente muito interessante. E é isso, se você for cristão, assim, 90% de chance de você amar esse livro, de verdade, uma leitura, assim, preciosa. A minha próxima leitura foi um livro que eu estava com expectativas altíssimas, as pessoas falavam muito bem desse livro, que foi A Amiga Genial, e eu espero que a câmera foque no livro. Enfim, sobre o que se trata essa história. Aqui a gente vai acompanhar duas amigas, a Lila e a Lenu, e esse livro aqui ele tem continuação, ele no caso é uma série de 4 livros, que é a série napolitana, e a gente vai acompanhar essas amigas da infância até a velhice. Porém, nesse livro aqui a gente só vai acompanhar até a juventude, então ali é aquela primeira fase da vida delas e a amizade delas em si. Então a gente vai ter ali uma amiga que vai estar contando as lembranças dela sobre a outra amiga, então você só tem um ponto de vista dessa história, pelo menos aqui desse livro. E você vai ter uma dessas amigas contando, já bem mais velha, as lembranças que ela tem dessa época, da infância.
E ela vai contando isso como uma forma dela não, sabe, dela se lembrar do que aconteceu, dela não perder a memória da amiga. E eu não vou dizer o que acontece no início, mas tem um mistério nessa história logo assim nas primeiras páginas. E talvez ele seja resolvido só lá no final da série. E é algo bem interessante. Mas em geral é isso, a gente vai acompanhar a vida dessas amigas. E por que esse livro ele é tão interessante? Porque ele é tão hypado, enfim, como eu disse, tem uma série e tudo mais. Esse é um livro que ele toca em vários assuntos, em sua maioria assuntos femininos. A autora, que a gente na verdade não sabe se é a autora porque a autora é anônima, a Helena Ferrante na verdade é pelo pseudônimo. E ela narra, assim, experiências de uma maneira muito diferente, sabe? De uma maneira muito íntima e realista. E ela, aqui nesse livro, ela fala muito sobre a questão do estudo. Então a gente vai ter essas duas amigas que moram em um bairro pobre da Itália. E elas vão ter relações diferentes com o estudo. Então, por exemplo, uma vai ter o apoio dos pais e outra vai ser completamente ignorada nesse sentido. E elas vão desenvolvendo personalidades diferentes. E eu acho que o que mais cativa todo mundo que se aventura nessa história é como a autora, ela não retrata essa amizade de uma maneira extremamente romantizada. É de uma forma que tem muitos altos e baixos. É quase como se a amizade das amigas fosse meio que uma gangorra, sabe? Enquanto uma tá lá em cima, a outra tá embaixo, enquanto a outra sobe, a outra desce. E a vida delas vai dando essas reviravoltas, o que deixa a trama extremamente realista, porque sempre tem ali um acontecimento, uma reviravolta. Apesar de o início ser um pouquinho monótono, assim, quando começa ali na infância delas, a história vai pegando um ritmo muito rápido. E assim, tem momentos em que em 5 páginas acontece 1001 coisas. E tem coisas que são assim, extremamente lentas e desenvolvidas, e tem outras coisas que acontecem assim, em um parágrafo. Enfim, a narrativa, ela realmente funciona muito bem como uma memória, sabe? Eu acho que isso funciona com o livro porque, enquanto pra a personagem que tá escrevendo algumas coisas foram extremamente importantes, ela guarda muitos detalhes, outros acontecimentos foram completamente passivos assim na mente dela. Então ela só realmente conta o que aconteceu. E a amizade delas de longe é o traço mais interessante da história. São personagens muito opostas, mas que eu acho que elas se completam. E apesar de eu não ter achado esse livro a oitava maravilha, como todo mundo falava, não é um livro ruim de maneira alguma. É um livro que te traz uma história interessante, te traz algumas reflexões e tem uma escrita muitíssimo boa, muitíssimo. As pessoas elogiam a escrita dessa autora com toda a razão. A escrita é muito boa, você sente ali um equilíbrio perfeito entre ela saber narrar uma memória, saber ser realista, saber de uma maneira não tão, sabe, explícita, tão na cara, trazer algumas críticas e tudo mais. Tem temas, assim, muito relevantes. Então, é um livro que, apesar de não ter achado a coisa mais incrível do mundo, como muitas pessoas falaram, é um livro bom. Definitivamente é um livro bom. Outra leitura que eu fiz foi Black Silence, que é uma HQ que ultimamente está bastante em alta no Brasil e mundo afora. Porque a autora dessa HQ, uma autora brasileira, acusou a Netflix, especificamente a série 1899, de plagiar a HQ dela. E o Twitter entrou em caos por conta disso, se bem que o Twitter tá sempre em caos, mas isso foi uma coisa que gerou assim um bafafá, as pessoas comentaram e tudo mais. Foi para blogs e coisas do tipo, os criadores da série se manifestaram, os atores, coisas assim. Enfim, já tá sendo resolvido legalmente, mas querendo ou não, tudo isso atraiu muita visibilidade pra HQ. E eu, obviamente, como eu gostei muito da série e, enfim, esperei que a série fosse lançada, tinha uma expectativa, gostei da série, fui ler a HQ pra tirar as minhas próprias conclusões, se eu achava parecido ou não. Enfim, o vídeo não vai ser sobre isso, não vou entrar nesse mérito, se realmente eu acho que teve plágio ou não. Vim falar da HQ em si, o que eu achei da história, porque eu não sou pessoa que lê muito HQ, apesar de eu achar um estilo muito bonito, sabe? De sempre as pessoas que fazem HQ, elas criam uma história que elas têm que fazer artes belíssimas e que, como é uma HQ, geralmente quase toda a história se desenvolve através de diálogos. Então você tem que ter personagens muito bem construídos para você, sabe, segurar uma história ali com imagens e principalmente diálogos, né? E diálogos que não sejam tão expositivos para não ficar muito, sabe, sei lá, muito na cara, jogando tudo, ao mesmo tempo que você fica ali tentando prender a atenção do leitor, criando um certo mistério, etc. E eu acho que essa HQ faz isso muito bem. É uma história super curta, você lê em menos de meia hora,
e tá disponível gratuitamente no site da autora. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse. E se você gostar muito da história, você pode comprar a edição física também. Mas falando sobre a HQ em si, qual é a história, de fato? Aqui a gente vai acompanhar uma tripulação com, sabe, pessoas improváveis, com personalidades opostas, indo em uma missão de colonizar outros planetas, porque, enfim, né, em ficção científica o planeta Terra tá sempre acabando. Não só em ficção científica, no geral no meu planeta Terra tá morrendo, mas enfim. E eles vão para esse planeta fazer essa missão e coisas do tipo, só que coisas muito estranhas começam a acontecer neste planeta, com essa tripulação, entendeu? Pessoas começam a morrer e você não entende muito bem o porquê. Os personagens, todos eles são meio enigmáticos e é um traço da autora, ele é muito bonito, mas em alguns momentos ele é extremamente opressor, porque, enfim, ela quer passar uma tensão na obra e isso gera um aspecto assim, muito interessante, sabe? Tipo, ela, em um quadrinho, ela não coloca nenhum diálogo, nenhuma frase, e você consegue entender o clima. Realmente, assim, é um trabalho muito bem feito, sabe? A arte é, assim, belíssima, que menina muito talentosa. A arte dela é realmente algo muito, muito bonito. Mas, como eu disse, é uma história curta, uma história, como eu disse, não se alonga muito. Os personagens, eles não são tão bem aprofundados, pelo menos não todos. E é isso, sabe? É uma história meio clichê, assim, sobre espaço. Não tem nada muito inovador sobre o gênero. É uma história boa, eu gostei, me entreteu ali enquanto durou. É uma história, assim, que eu curti, mas que também, assim, não é nada muito diferente, assim. É algo que você já viu mil vezes, mas é muito bom. E a arte da autora, como eu já disse, ela é impecável. Então, assim, foi uma leitura muito válida e muito confortante, assim, apesar de alguns momentos eu realmente ficar muito aflita. Sabe, alguns momentos eu ficava, tipo, com o coração quentinho e outros eu tava, assim, morrendo de medo e apreensiva pelo que ia acontecer, sei lá, nos próximos capítulos. Porque se divide em capítulos HQ. Enfim, é uma leitura que eu recomendo, sabe? É extremamente rápida. Você lê, assim, em um passo, assim, você já leu a história toda e tem umas reviravoltas que são interessantes. As minhas duas últimas leituras foram Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Ateneu. Eu não vou falar muito sobre Memórias Póstumas porque eu já fiz um vlog de leitura muito extenso sobre esse livro. E assim, se você é brasileiro, se você foi alfabetizado, se você passou pelo sistema educacional deste país, você ouviu falar deste livro ou do autor Machado de Assis. É assim, é impossível você não ter ouvido falar, impossível mesmo. Porém, o Ateneu é completamente o oposto. Esse livro também é um clássico brasileiro, muitas escolas passam esse livro, inclusive a minha. E bem, eu não fazia ideia, eu nunca tinha ouvido falar deste livro. Fiquei completamente surpresa por saber que ele é um clássico. Entretanto, ele não chega aos pés de ter uma história tão boa quanto Memórias Póstumas, e ele se destaca por ele ter uma escrita, assim, belíssima, tá? É uma escrita bela, é uma escrita bonita, é algo tão bonito que você lê e você não entende o que o autor quer dizer. Tem palavras ali que são belíssimas, um conjunto ali impecável. Só que às vezes é tão impecável que você não sabe o que o autor quer realmente dizer com aquilo. E chega num ponto que, assim, você vai ver que a escrita do Raul Pompeia, que é o autor, é algo extremamente elogiado. Assim, é o grande destaque do livro. É quase como um patrimônio brasileiro, realmente, você ter um autor que chegou no nível que ele chegou de escrever uma história como ele escreveu. Só que foi tão bom, assim, em tese, uma escrita tão bem elaborada, no sentido estético mesmo, que na parte de você entender a história, fica um pouco complicado, sabe? É um livro que te afasta. Você talvez possa começar por achar muito bonitas as descrições, mas em certo momento pode acabar te afastando, porque é tão assim, sabe, rebuscado, que em alguns momentos você lê e você não entende o que aconteceu. Tipo, teve um acontecimento mega importante no livro e você não pegou. A história em si, não, como eu disse, não é tão cativante quanto Memórias Póstumas, mas tem o seu charme, tá? O Ateneu, no caso aqui, ele é um internato de meninos. A gente vai ter o Sérgio, que é o protagonista, uma criança de 11 anos. E ele se encanta por esse colégio, ele quer estudar. E esse colégio, esse internato, é tipo assim, o melhor do Brasil, naquela época, século XIX. Assim, colégio de elite. E, enfim, um livro que retrata, né, em tese, a elite brasileira. É uma
quem estuda ali é uma classe mais alta. E é muito interessante isso, porque o Sérgio ele se deslumbra com esse colégio quando ele vê os alunos desfilando e coisa assim. Porém, quando ele entra e ele descobre as situações de exclusão, o bullying, as repressões que ele vai sofrer tanto dos outros alunos mais velhos quanto dos próprios adultos responsáveis, e ele vai descobrindo isso e ele vai sofrendo uma desilusão muito triste. E a infância dele vai acabando muito mais rápido, porque ele é apresentado a este mundo, que, como eu disse, é um microcosmo da elite, sabe? Esse Ateneu, o autor ele queria fazer uma crítica à elite dentro, tipo, do espaço educacional, do espaço onde essa elite é educada. Isso é muito interessante, eu achei realmente uma crítica ali muito bonita. Bonita, assim, bem elaborada, sabe? Tipo, você criticar ali, sabe? Na educação moral, digamos assim. E com tudo isso, é uma história, por exemplo, de desilusão, de apagamento, assim, da infância. Tem situações ali realmente, assim, tenebrosas, porque é um livro que, apesar da escrita ser difícil, quando você pega o conjunto inteiro, é uma história muito atual. É totalmente possível você pegar esse livro e adaptar ele pra, tipo, 2021. Totalmente possível. De verdade, assim. É uma série que consegue se encaixar perfeitamente. Os temas são muito atuais. O diretor, por exemplo, que é aquele cara muito, muito respeitado. Inclusive, o nome do diretor é Aristarco, porque ele, enfim, é uma referência à aristocracia. E ele trata os alunos diferente dependendo da condição financeira ou da opinião política dos pais desse aluno. Então, assim, é um livro que ele é muito bom. E, ao mesmo tempo, o maior defeito dele é a maior qualidade, que é a escrita. Porque, ao mesmo tempo que ela encanta por ser um trabalho muito bem feito, ela também afasta por ser uma escrita difícil. Mas, assim, é uma história que vale a pena, na minha opinião. Quando eu terminei o livro, assim, foi uma leitura meio cansativa. Como eu disse, não tem personagens muito cativantes, coisas assim. Mas não é uma história ruim de maneira alguma. É uma história que tem ali uma narrativa muito interessante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!